Hoje a nossa aula é de religião. Então, meus amores, peguem suas Bíblias, peguem suas revistas e abram a revista lá na página 36. A nossa lição é a de número 10 e o tema da nossa lição hoje é o rico e o mendigo. E para nossa referência bíblica, de leitura, nós temos o livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, certo? E como objetivos que nós queremos alcançar, nós queremos compreender que sem Jesus estamos condenados à morte eterna. Nós queremos também desejar entregar a vida a Cristo e queremos ainda avaliar se nossas atitudes conduzem com a de um seguidor de Cristo. Então, meus amores, eu quero iniciar essa nossa aula com uma perguntinha para vocês. Quem de vocês gostaria de ser rico? Ah, muitos, Ou todos, não é mesmo? Pois bem, crianças, ser rico não é errado nem pecado. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que o dinheiro pode comprar tudo. E será que pode mesmo? O que vocês acham? E olhem só, foi pensando nisso que Jesus certa vez contou uma de suas histórias. E Jesus começou a história contando que um homem rico e um mendigo chamado Lázaro moravam na mesma cidade. Enquanto o rico gastava suas riquezas com roupas e festas, o mendigo sofria com uma doença que o deixava com feridas por todo o corpo. Jesus contou que Lázaro costumava ficar à porta da mansão do homem rico e que vivia das sobras de comida da casa. Os melhores amigos de Lázaro eram os cães que lambiam as suas feridas. Apesar de todo o sofrimento, Lázaro amava a Deus. Já o homem rico não se lembrava de Deus, pois julgava não precisar dele. Depois de muitos anos sofrendo, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o mesmo lugar onde Abraão estava. Já o rico, crianças, também morreu, mas não foi para o mesmo lugar que Lázaro, não. Ele foi para um lugar onde há sofrimento, dor e muito desespero. Na escola nós aprendemos que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. A morte faz parte da vida humana. Nem a ciência mais avançada é capaz de nos tornar imortais. Jesus queria lembrar que as pessoas que o ouviam de que não há dinheiro que salve alguém. Tratamentos médicos e produtos de beleza podem até retardar a doença e o envelhecimento, mas não impedem a morte. Para que crê em Jesus, o ciclo da vida não acaba na morte. O cristão nasce, cresce, reconhece Jesus como seu único Salvador e Senhor, se casa, tem filhos, tem netos e depois morre. Mas a vida não acaba ali com a morte. O cristão viverá eternamente no céu com Jesus. Sabem, crianças, para nós vermos como a história continua e o que nós podemos aprender com ela, nós vamos falar sobre 3 pontos importantes. Primeiro, o inferno é lugar de sofrimento. E isso nós vamos encontrar lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 23 e 24, que nos diz assim: E do inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu regaço. E clamando ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Crianças, com essa parte da história contada por Jesus, nós aprendemos que, diferente do que muitos dizem, o inferno não é um lugar de diversão e festas, não.
O rico, ele estava em sofrimento. Não há alegria no inferno, apenas dor. E o segundo é que não existe perdão ou misericórdia após a morte. E isso nós vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 16, versículos 25 e 26, que nos diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O rico, crianças, ele só se deu conta de seu desespero por Deus quando já havia morrido. Aliás, do seu desprezo por Deus, quando ele já havia morrido. Tá? Vocês lembram que ele só confiava no dinheiro dele e não queria saber de Deus? Pois é, as suas atitudes demonstravam que ele não amava a Deus, nem obedecia a ele. E o terceiro ponto é que não existe volta após a morte. O rico então fez outro pedido, e esse pedido nós vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 16, versículos 27 e 28, que nos diz assim: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham também a este lugar de tormento. E olhem só, crianças, depois que morrermos, não há mais como retornar, nem mesmo para levar um recado, um recadinho que seja, como aquele homem rico queria, né? Que Deus retornasse ele só para ele dar um recado aos irmãos dele, né? Para que eles fizessem tudo diferente, para que não fossem para aquele lugar de tormento. Enquanto nós estamos vivos, nós devemos reconhecer que Deus é o Criador e que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O rico estava sofrendo a morte espiritual, que é pior que a morte física. Morte espiritual é estar separado de Deus para todo sempre. Depois de morto, não é possível lutar pela salvação. Se nós quisermos viver no céu ao lado de Deus, temos que orar pedindo isso ainda em vida. É como uma viagem, né? Você tem que ter a passagem antes da hora do embarque, não depois. Da mesma forma, não adianta orar por pessoas que já morreram. Se elas foram salvas enquanto viviam, não precisam de nossas orações. Se não foram salvas, não vai resolver nada. Não adianta orar porque não vai resolver nada. Porque Deus, crianças, Ele só salva os vivos. Olha que coisa interessante. Se temos certeza de que há vida após a morte, como estamos nos preparando a fim de irmos para o céu? Pensemos nisso, crianças. Ter fé em Cristo como nosso Salvador e arrepender-nos dos nossos pecados definirão nosso futuro, principalmente para onde iremos após a morte. Se já é salvo, deve transformar suas atitudes para que sejam cada dia mais parecidas com as atitudes de Cristo, tá? E olhem só, a história de hoje, ela nos trouxe uma bela reflexão. Qual foi essa reflexão, crianças? Para onde iremos após a morte? Vamos nos lembrar sempre, crianças, que devemos depositar nossa esperança não na obtenção de coisas perecíveis, não nas riquezas que nós podemos alcançar nesta vida, mas em Deus, que tem prazer em abençoar seus filhos e em vê-los felizes. Certo? Olha só, crianças, e agora eu vou pedir que vocês façam as atividades das páginas 36, 37 e 38. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Beijos.